princípio oposto, que é fortalecer a pós-condição, né? Então a pós-condição ela é estabelecida através de acessões, né? Da forma como eu implemento isso, através de acessões, então, que verificam restrições que têm que ser satisfeitas pelo o estado obtido após a realização de uma ação. Então, quanto mais restrições eu coloco no meu expected results, mais fortes são as garantias que eu obtenho desse teste, tá? Então, se eu só verifico algo superficialmente, o meu teste é fraco. Ele tem uma evidência de que o sistema se comporta naquele aspecto específico que eu verifiquei, né? Mas pode ser que em outros aspectos ele não esteja se comportando adequadamente. Então, eu tenho que fortalecer essas acessões aí para que a verificação feita pelo teste me dê uma evidência mais forte do comportamento. Então, por exemplo, se eu quero verificar se após a realização de uma determinada ação, se um relatório foi gerado por essa ação, tá? Então, uma forma bem simples é verificar, por exemplo, se tem um arquivo report.pdf, se ele foi escrito no meu sistema de arquivo, num determinado diretório, e verificar se ele não é vazio. Tá? Então isso é uma verificação, mas é uma verificação bem superficial, certo? Eu posso fortalecer a pós-condição, posso melhorar o teste verificando um segundo ponto, que é se aquele arquivo realmente é um arquivo PDF válido. Pode ser que ele tenha a terminação PDF, mas o conteúdo dele esteja corrompido. Isso revelaria um problema na minha funcionalidade. Então, a verificação um pouco melhor, né? Ela pode ser melhor ainda se eu verificar, por exemplo, se era o desejo do cliente que naquele relatório não tem numeração as páginas. Tá? Mas ainda assim não é tão forte. Eu posso melhorar essa verificação realmente confirmando que esse arquivo PDF tem uma seção lá que representa, por exemplo, a avaliação dos alunos na disciplina. Tá? E eu posso fortalecer ainda mais verificando que dentro dessa seção o conteúdo dela realmente reflete, né, as médias que correspondem às notas, aos conceitos que estão armazenados pelo sistema. Tá? Então são níveis diferentes aí. Cada item desse verifica um nível diferente de verificação de um resultado esperado, né? Quanto mais eu verifico, mais uma evidência mais sólida, mais forte é verificada pelo meu teste. Tá? Então o objetivo é fortalecer essa verificação. A forma como a gente expressa isso é fortalecendo a pós-condição, reduzindo o conjunto de possíveis estados que satisfazem a minha pós-condição, né? Imponho mais regras, mais constraints na minha pós-condição, eu reduzo os possíveis estados resultantes. Tá? Então, enfraquecendo a pré-condição, eu testo em um conjunto maior de entradas. Fortalecendo a pós-condição, eu verifico que eu reduzo o conjunto de possíveis estados finais resultantes do meu teste. Tá? É importante, além disso, a gente ter um equilíbrio aí entre os diferentes tipos de teste. Isso depende muito de situação para situação, tá? Mas a gente viu, eu posso testar a GUI diretamente, tem suas vantagens, testar os serviços diretamente ou as classes diretamente, cada um tem suas vantagens. A mesma coisa, testes de unidade, de integração, end-to-end, né? E todas as possíveis combinações desses tipos de teste, né? Cada combinação vai ter o seu propósito. Às vezes faz sentido para um determinado sistema, às vezes não faz sentido para um outro determinado sistema. Então o testador tem que fazer essa análise, né? E identificar o que é mais adequado para a sua situação. Tá? Um outro ponto importante é que cada teste ele deve ser implementado de forma a independer dos outros.
né? Então, cada teste ele não pode assumir que o teste anterior executado antes dele configurou o sistema numa determinada situação. Ele assume que o sistema começa do zero. Cada teste assume que o sistema está com uma versão nova, que entrou no ar naquela situação. Ele leva o sistema para um estado desejado. Naquele estado ele executa uma ação e ele verifica se o novo estado, após a realização daquela ação, satisfaz a sua pós-condição. Não assume ou deixa efeitos colaterais para o próximo teste. Não assume que o teste anterior deixou o sistema num determinado estado, nem ele deixa um lixo para ser consumido pelo teste que vai ser executado depois dele. Tá? Então, o propósito principal aí é reusabilidade e composicionalidade. Tá? A gente conseguir reusar esses testes para formar suítes diferentes. Se tem um teste que depende de 3 outros, né, então fica difícil reusar ele. Na hora que eu for reusar ele, eu tenho que me lembrar de reusar os 3 anteriores. Gera uma certa dificuldade. Né? E a composicionalidade também é prejudicada com isso. Eu não sei exatamente, dificulta saber exatamente como compor os testes de uma suíte nova que eu venha querer criar com um determinado propósito. Então, por exemplo, se o teste de deleção depende de o teste de inserção ter sido executado antes, para a inserção cadastrar um novo aluno que a deleção removeria, eu não vou ser capaz de executar também esse teste de deleção sem executar antes o teste de inserção. E isso é ruim, porque cria essa dependência entre os testes, e se eu estou vendo que eu estou com um bug na funcionalidade de deleção, se eu detectei um defeito na funcionalidade de deleção, vou querer corrigir aquele defeito e depois só executar, pelo menos de início, executar o teste de deleção, para ver se eu corrigi adequadamente. Mas se há dependências, eu vou ter que estar o tempo todo consciente dessa dependência e pedindo para serem executados todos os testes, ou saber os testes específicos que precisam ser executados, né, com essas dependências, dificulta o meu trabalho. Eventualmente eu vou querer executar todos os testes, mas enquanto eu estiver nesse processo de tentativa de corrigir o defeito e ainda não consegui corrigir o defeito completamente, é interessante rodar o teste de deleção sozinho. Então daí a importância de ter essa dependência. A gente deve também tentar fazer isso para os passos do teste. Então, cada parte de um teste, né, da implementação de um teste, idealmente deveria ser independente, para que a gente consiga combinar esses passos e reusar esses passos para criar novos testes. Tá? Mas nem sempre isso é possível, e às vezes é interessante fazer, por questões de eficiência principalmente, fazer com que um determinado passo ele prepare para o estado para o próximo passo, já ter alguma informação que ele possa consumir para implementar a verificação ou a ação de forma mais eficiente. Tá? Um outro princípio importante é esse de teste de regressão. Então, a gente rodar os testes com frequência, ou após cada commit, ou após integração das nossas contribuições no repositório principal, para a gente ter uma evidência boa de que as novas modificações que a gente está agregando ao sistema, elas não quebram funcionalidades que já existiam antes. Então, antes de commitar, é sempre bom executar todos os testes.